Claquete. Muito Oi, eu bem. sou Isabela e você está ouvindo Muito Bel. Bom, hoje eu quero contar uma história para vocês que é muito minha, mas se você escutar com calma, eu acredito que vai ser um pouquinho sua também. Antes de eu me adentrar dentro da minha profissão, né, dessa área de estética, de consultório, de vida profissional, eu queria trazer uma sensação. É uma sensação estranha de estar fazendo absolutamente tudo certo e mesmo assim sentir que alguma coisa não está se encaixando. Não é uma crise escancarada, aquele desespero, não é uma vontade de largar tudo de uma vez. É mais sutil. É acordar cedo, cumprir suas obrigações, entregar resultado e ainda assim ter a impressão de que você está vivendo em uma versão desalinhada de si. Como se você estivesse no lugar certo, mas deslocada, sabe? Existe uma pergunta que muita gente carrega em silêncio, que é: será que eu fiz a escolha certa? Eu já fiz muito ela. E ela não aparece só no trabalho, né? Às vezes aparece quando você se compara, quando você se força a gostar de um ritmo que é extremamente cansativo, quando você admira uma trajetória que não conversa com quem você é, quando você percebe que está performando entusiasmo. Quando eu me formei em odontologia, eu tinha certeza que eu estava fazendo o caminho certo. Não tão, não é certo a palavra, é seguro, respeitável, estável. O tipo de escolha que tranquiliza a família, sabe? Que traz orgulho, que parece madura. E eu não tinha grandes crises, eu tinha uma vida acontecendo, mas eu me sentia deslocada. Me sentia deslocada do que eu estava fazendo, é, do que eu estava criando ali como profissão, e não era falta de capacidade, eu era competente, era um descompasso entre quem eu achava que eu precisava ser dentro daquela profissão e quem eu queria ser na vida, não só ali. Eu entrava nos ambientes da minha área, principalmente entre amigos, e parecia que estava todo mundo muito confortável, sabe? Sabia exatamente qual era o papel que precisava cumprir e eu, na teoria, também sabia. Mas para mim, cumprir e pertencer são coisas diferentes. Eu estava cumprindo, mas eu não estava pertencendo. E mesmo assim eu segui, porque a gente continua, né, gente? Precisava trabalhar, tinha acabado a faculdade, precisava pagar conta, provar para mim mesma que eu tentei, pelo menos, né? Porque a gente aprende que maturidade é insistir. E talvez você esteja aí nesse momento, talvez já tenha passado por isso. Não é que você odeia o que você faz, só que você não se reconhece completamente ali. E enquanto eu seguia, eu fui ficando menor, mais contida, sabe? Menos espontânea, mais estratégica. Comecei a regular meu tom, minha intensidade, meu jeito de falar. E eu achava que isso significava crescer, amadurecer, aprender a me adaptar. Mas tem uma diferença enorme entre amadurecer e se diminuir. E eu hoje olho para trás e vejo que eu estava me diminuindo, sabe? E eu lembro que em algum momento eu achei que fosse a área dentro da odonto, não a odonto. Algo que eu estava fazendo ali dentro. Então eu falei, bom, vou mudar. Vou para uma coisa mais ampla, sair da sala 3x3, fui para cirurgia. Aí ali eu me senti mais desafiada, sabe? Mais técnica, mais focada. Mas o incômodo não sumiu. Aí depois eu lembro que eu fui morar fora, sabe aquela coisa? Mudei o cenário, mudei o idioma, mudei o ritmo, mudei o que eu tava tentando fazer. Aquela tentativa clássica de mudar tudo ao redor para ver se o desconforto passa. Mas quando eu voltei dessa fuga, que hoje eu vejo que foi uma fuga, eu ainda era a mesma pessoa tentando caber. E foi aí que eu comecei a entender algo importante. Talvez o problema não fosse o lugar, talvez fosse a forma como eu estava tentando existir dentro dele. E confesso que foi meio sem querer que eu encontrei essa área de HOF, de harmonização, de cosmiatria. E no começo foi legal porque eu senti mais espaço, mais possibilidade de olhar, mais conexão com identidade. Até uma liberdade criativa, sabe? Parecia que eu podia unir técnica com sensibilidade, super promissor. Mas com o tempo, eu percebi que ali também existia um padrão, um jeito esperado de ser bom na área, de ser referência, uma postura considerada elegante, um look considerado elegante, esconder as tatuagens, um formato considerado profissional. E eu tentei seguir.
Porque quando a gente muda de rota, a gente quer acertar, né? A gente quer ser reconhecida. Não era a primeira vez que eu estava tentando mudar. Então eu queria provar que eu escolhi certo. Mas mais uma vez eu me vi eu ajustando quem eu era para caber no modelo. Foi ali que a ficha caiu de verdade. Porque padrão, gente, vai existir em qualquer lugar. Sempre vai ter um formato mais aceito, um formato mais vendável, um caminho que parece mais seguro. A questão nunca foi o padrão existir. A questão é o quanto você se afasta de si para seguir ele. E eu percebi que não adiantava trocar a área se eu continuasse tentando ser menos eu, entende? O problema nunca foi a odontologia, nunca foi a cirurgia, nunca foi a harmonização. Era eu tentando existir pela metade. E por quê, né? E foi exatamente nesse ponto que uma expressão antiga voltou na minha cabeça. Muito Bel. Bel sempre foi o meu apelido. E muito Bel quase sim sempre vinha acompanhado de um pacote. Intensidade demais, emoção demais, profundidade demais, drama. Eu lembro de situações que eu falava com um brilho no olho e alguém me respondia: ai, calma, vai, tá muito Bel. Como se o entusiasmo fosse exagero, como se sentir demais fosse um erro de cálculo. E eu fui aprendendo a moderar, a suavizar, a diminuir, especialmente na minha profissão. Porque parecia que para eu caber numa área da saúde, eu precisava ser um pouco menos do que eu estava ali, né? Pulsando. Mas no momento e no processo de diminuir, eu acabei me apagando. Eu estava negando exatamente o que me movia. A minha intensidade não era excesso, era o que me fazia mergulhar na minha forma de atender. Minha profundidade não era peso, entende? Era o que me fazia escutar além do óbvio. Minha emoção não era fraqueza, era o que me fazia criar vínculo. E quando eu entendi isso, algo ficou muito claro. Me encontrar profissionalmente não foi encontrar a área perfeita. Foi parar de negar quem eu sou. Foi assumir o que eu chamava de demais. Foi exatamente aquilo que me fazia inteira e me fez inteira na profissão. Foi aceitar que meu jeito não precisa ser polido até ficar neutro. E é por isso que esse episódio se chama Muito Bel. Aliás, esse podcast se chama Muito Bel. Porque por muito tempo foi pergunta: será que eu sou demais? Será que eu preciso diminuir? Hoje não é mais pergunta, é decisão. Eu escolho fazer do meu jeito. Eu escolho atender do meu jeito, escutar do meu jeito, trazer meus rituais para esses momentos, trazer minha sinestesia e construir sem neutralizar o que me diferencia. Muito bel não é excesso, é a minha identidade assumida. E talvez não seja sobre mudar de profissão. Talvez não seja sobre largar tudo, sabe aquela coisa, tchau, gente, tô indo embora. Talvez seja sobre parar de se esconder, parar de se editar o tempo todo, parar de viver pela metade. Então eu te deixo essa pergunta. O que em você ainda chama de demais? Mas talvez seja exatamente o que te faz inteira. Você já assumiu a sua própria bronca? Eu confesso, é uma delícia. É isso. A gente conversa no próximo Muito Bel.